Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, vamos hoje dar continuidade ao capítulo 2 das nossas reflexões aqui do nosso livrinho do tratado. Ontem nós começamos a ver sobre as verdades fundamentais dessa devoção. Nós vimos que são 5 verdades fundamentais listadas por São Luís. Vimos a primeira ontem, que é Jesus Cristo, é o fim último dessa devoção. Verdadeiramente é uma devoção inteiramente cristocêntrica. E hoje nós vamos falar da segunda verdade fundamental, que é pertencemos a Jesus Cristo e a Maria na qualidade de escravos. Esse é um ponto é, muito verdadeiro e muito presente nessa devoção, nessa consagração a Jesus pelas mãos de Maria, pelo método de São Luís. É tanto que muitos consagrados, né, usam essa cadeia, e é chamado de cadeia, não é de pulseira, certo? Não é de corrente, é realmente uma cadeia em que tem um cadeado, né? É um cadeadozinho para dar uma ideia e para dar a conotação de que realmente somos escravos, escravos de Jesus, escravos de Maria, né? E o que significa ser escravo de Jesus? O que significa ser escravo da Virgem Santíssima? Pode parecer um termo pesado por todo o contexto histórico que nós já vivemos, por toda a escravidão que nós temos ideia, né? A ideia que nós temos de escravidão, de maus tratos, né? De uma vida inferior, de seres inferiores que eram colocados como escravos, né? Essa ideia de inferioridade. E aqui nós vamos ver que doce escravidão é. A escravidão por amor, a escravidão a Jesus e a escravidão por Maria, a Maria. São Luís, ele começa colocando algumas passagens, principalmente aqui das epístolas de São Paulo. E uma delas é a de 1 Coríntios. 1 Coríntios, aqui capítulo 6, versículo 19 e 20, onde fala: Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis, porque fostes comprado por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então, aqui São Paulo, em várias epístolas, em várias passagens, tanto de Romanos, como de Gálatas, como de Efésios, ele coloca essa ideia de que pertencemos a Cristo, e de fato pertencemos, né? Fomos comprados por um preço muito alto, preço do sangue de Jesus. O nosso corpo, ele é templo de Deus, templo do Espírito Santo, e Deus habita em nós, né? E todas as criaturas, e nós vamos ver aqui no parágrafo 68, todas as criaturas, 68 não, no parágrafo 71, 71, se eu não estou enganado, vocês vão ler. Todas as criaturas de Deus, por serem criaturas, já pertencem a Deus. Uma vez eu ouvi, se não me engano, foi para o Paulo Ricardo, falando que só bastava Deus desviar o seu olhar da sua criação, que ela deixaria de existir. Então nós vivemos, nós fomos criados, nós vivemos e nós continuamos a viver pelo olhar de Deus que pousa sobre nós. Então somos escravos de Deus, querendo ou não querendo, por sermos criaturas de Deus. Mas essa escravidão que falamos aqui nessa devoção é a escravidão livre, porque por mais que Deus tenha nos criado, Deus nos deu a liberdade, Deus nos deu o livre-arbítrio de escolher ou não por Ele, né? Nós podemos escolher entre o certo e nós podemos escolher entre o errado. Nós podemos escolher entre Deus e nós podemos escolher o pecado. E Deus nos deu essa liberdade, né? É tanto que os anjos, se vocês vão ler aqui, e as almas que se perdem no inferno, elas continuam sendo escravas de Deus, por mais que seja por constrangimento, porque não deixam de ser, porque foram criadas por Deus e continuam sendo escravas de Deus, continuam sendo criaturas de Deus. Mas o que Deus nos pede nesta devoção é a escravidão por amor, a escravidão pelo livre-arbítrio, a escravidão pela liberdade. E nós temos a cada dia que eu acordo, que eu abro os meus olhos, eu tenho a liberdade de escolher por Deus. Eu tenho a liberdade de amar a Deus. Eu tenho a liberdade de servir a Deus. Aqui nesses trechos que a gente vai ler,
São Luís, ele deixa bem claro que Deus, ele espera de nós, ele espera obras de nós. Ele não espera simplesmente que nós tenhamos fé, né? Quantas pessoas a gente ouve, até irmãos evangélicos, falando que a fé é que não salva, né? Somente a fé, basta eu ter fé, basta eu acreditar em Deus, eu vou ser salvo. Mas Deus espera de nós as obras. E várias passagens, inclusive nos evangelhos, e nós vamos ver isso muito bem quando nós estivermos fazendo nossos exercícios espirituais. é, Deus espera de nós obras, né? Como na passagem dos talentos, na parábola dos talentos em Mateus 25, em que o Senhor, ele dava os talentos, né? A um dava um, a outro dava 5 talentos, e ele esperava que aqueles servos, eles multiplicassem aqueles talentos. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então Deus cumula a nossa vida de graças, cumula a nossa vida de dons. E ele espera de nós também um retorno no sentido de uma resposta ao amor que ele deposita em nós, uma resposta às graças que ele concede a nós. Mas a escravidão por amor, nós fazemos tudo sem esperar receber de Deus. Todas as minhas ações é sem esperar receber de Deus. Quando nós tivemos o nosso primeiro encontro, que foi aquele pelo Zoom ao vivo, e eu falei para vocês, essa devoção, essa consagração, ela não tem o intuito de nós querermos receber algo em troca. O fim último dessa devoção, o fim último dessa consagração é a busca pela santidade, é a busca pelo céu, é nós nos aproximarmos de Deus, nos configurarmos a Jesus. Aqui no parágrafo 73, São Luís, ele coloca bem isso. E aí vocês vão ler no livro de vocês com calma. Digo que devemos pertencer a Jesus Cristo e servi-lo, não só como servos mercenários. Servos mercenários aqui ele está colocando como aqueles que querem algo em troca, né? Vou servir a Deus, eu vou à missa, eu vou rezar porque eu quero conseguir dele graças, eu quero conseguir um emprego, eu quero conseguir isso, eu quero conseguir aquilo. Não. Não só como servos mercenários, mas como escravos amorosos, que por efeito de um grande amor se dedicam a servi-lo como escravos, pela honra e exclusiva de lhe pertencer. Antes do batismo, éramos escravos do demônio, e isso a gente tem que ter certo na nossa mente. O pecado nos tornou escravos do demônio, né? Nós estávamos fadados à condenação, mas Jesus nos salvou pelo preço do seu sangue, e com o batismo, né? O batismo nos fez escravos de Jesus Cristo. Importa, pois, que os cristãos sejam escravos do demônio de Jesus Cristo. Então, hoje, que a nossa reflexão ela se volte para isso, a esse chamado de sermos escravos por amor. Escravos porque queremos ser escravos, porque queremos servir a Deus, porque queremos nos configurar a Jesus, porque queremos nos assemelhar a Ele, porque queremos que a partir dessa semelhança com Jesus, nós possamos resplandecer para outros e trazer outros também para perto de Deus, né? E saber que o coração de Deus vai se alegrar com isso, por ter os seus filhos perto dele. E aí onde entra a escravidão por amor também a Maria, né? Nós temos que ter muito em mente, e quem lê, todos nós que estamos lendo esse livreto tratado com atenção, vocês vão perceber como São Luís ele repete várias vezes os privilégios e os direitos que Deus tem por natureza divina, porque Ele é Deus. Maria tem pela graça. Então, a união de Jesus com Maria, que foi desde o nascimento de Jesus, né? Jesus já existia, não foi criado, mas foi gerado no ventre de Maria. E essa união que perdura até hoje, ela deu a Maria essa graça, a graça que as mesmas graças que Jesus tem pela sua natureza divina. E isso vocês vão ler aqui até inclusive no parágrafo 74, depois leiam. Tudo que convém a Deus pela natureza, convém a Maria pela graça. Então é da vontade de Jesus que nós sejamos escravos da sua mãe, né? Que assim como ele escolheu passar por ela, ele se escolheu servir dela para vir ao mundo.
É da vontade de Jesus que nós também passemos pelas mãos de Maria para chegarmos a Ele. Porque Jesus sabe da nossa fragilidade. Deus sabe da nossa pequenez. Ele sabe que quando passamos pelas mãos de Maria, quando passamos pelo colo de Maria, nós conseguimos chegar a Ele muito mais dignos de nos aproximarmos dele. É, e aí, São Luís continua falando aqui. Além disso, se a Virgem Santíssima, como já disse, é a rainha e soberana do céu e da terra, como ela pode não possuir tantos súditos e escravos quantas criaturas existem, né? Vou finalizar aqui essa nossa reflexão, que ela não tem a intenção de ser longa, frisando, se queremos ser escravos de Deus, se queremos ser escravos de Jesus, porque de fato já somos também, o mesmo é ser escravo da Virgem Maria. É da vontade de Deus que nos coloquemos nessa santa escravidão. E que doce escravidão! Que doce e que bom saber que pertencemos à Virgem Maria. Que bom saber que nós temos uma mãe para cuidar de nós. Assim, se entreguem essa devoção e essa consagração a Jesus pelas mãos de Maria, se pudesse ser resumida em poucas palavras, seria uma entrega numa escravidão de amor, né? Porque Maria, na sua doçura, na sua bondade e na sua generosidade, como não irá tratar aqueles que se entregam inteiramente a Ele? Nós ainda vamos falar mais em outros momentos sobre a escravidão de amor, mas que hoje essa reflexão sirva para meditarmos no nosso coração sobre como está a nossa entrega hoje à Nossa Senhora. Fiquemos com Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.